Olá! Sejam muito bem-vindas ao nosso programa Magra Sem Segredos. Mais um vídeo feito especialmente para vocês. Esse espaço eu reservei para trazer para vocês tópicos importantes sobre emagrecimento. Vamos tratar temas atuais que impactam diretamente quem precisa perder peso. Eu vou descomplicar esses temas que tanto a gente ouve por aí e trazer aqui uma visão profissional, de forma simples e descomplicada, acessível para todas vocês. Se ficarem com qualquer dúvidas, meninas e meninos, deixem seus comentários aí embaixo no vídeo, no Instagram, no Facebook, que eu terei o maior prazer em responder para vocês. Tema de hoje. Tchan, 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 tchan. Antes eu vou falar quem sou eu. Eu sou Júlia Leite, eu sou nutricionista, especialista em emagrecimento feminino, nutrição esportiva e nutrição materno-infantil. Vocês estão curiosos com o tema, né? Chegou a hora de contar. O tema de hoje, carboidratos. Eu vou explicar tudo sobre eles aqui para vocês. Mas me fala, você tem medo de ouvir esse nome, carboidrato? Virou um terror, né? Ninguém pode comer carboidrato mais. Preciso tirar os carboidratos da minha alimentação para emagrecer. Será que eu devo tirar os carboidratos da noite? Será que comer carboidrato no jantar engorda mesmo? Quais são, gente? Quais são os carboidratos bons e quais são os carboidratos ruins? Será que existe isso mesmo? E vamos lá, vamos começar as definições. O que são carboidratos? Carboidratos são as principais fontes de energia do corpo. É a primeira fonte disponível. Então, para o cérebro funcionar, para o corpo funcionar, a primeira fonte vai vir dos carboidratos. Existem vários nomes, tá? Glicídios, hidratos de carbono e até mesmo açúcares, como sinônimo de carboidrato. Ele é um macronutriente mais abundante na natureza, mas antes eu vou relembrar para vocês quais os outros macronutrientes. Proteínas, que são as carnes, os peixes, frango, ovos, shiitake, shimeji, que mais? Proteína vegetal, grão de bico, lentilhas, soja, os cogumelos e as gorduras. Também são macronutrientes ou os lipídios, que é um azeite, o óleo das castanhas, enfim. Aquela gordura saturada ali da pele do frango, da pele do peixe, da carne. Então, esses são os outros macronutrientes, né? Então, carboidrato, proteína e gordura. Hoje estamos falando do carboidrato. Estou definindo e vamos voltar às definições. Então, os carboidratos. Muitos dos alimentos que fazem parte do nosso cardápio diário possuem 3 elementos na sua constituição, que é o carbono, o hidrogênio e o oxigênio. Quando eles têm essa composição, né, esses 3 elementos químicos, eles são chamados carboidratos, ou também hidratos de carbono, açúcares, enfim. Na verdade, gente, muitos dos alimentos que consumimos, eles são ricos em carboidratos, em hidratos de carbono. Dessa forma, podemos dizer que ele é encontrado em vegetais, por exemplo, o amido, né? O amido é um hidrato de carbono, como por exemplo a batata, a mandioca, é encontrado em grãos, em cereais, raízes e tubérculos, né, que eu acabei de falar, e também naqueles que contêm o açúcar, que tem o sabor doce, por exemplo, nas frutas, no mel, na cana, etc. Por isso, mesmo que você não considere essa parte química que eu tô falando tão interessante, vale a pena descobrir quais os hidratos de carbono, quais os carboidratos existem, né? E o quanto eles estão presentes no nosso dia a dia. Como eu falo, quando a gente entende um pouquinho melhor, fica mais fácil da gente fazer, porque a gente entendeu a razão. Outros alimentos com carboidrato, então algumas verduras, alguns legumes podem ter carboidratos, porém numa concentração bem menor do que numa fruta, num cereal, num tubérculo. Mas, como os derivados desses alimentos, também tem carboidrato. Então, os carboidratos, gente, são divididos em monossacarídeos, oligosacarídeos, né, disacarídeos e polissacarídeos.
Monossacarídeos é a frutose, a glicose, a galactose, são açúcares simples, com uma molécula. Disacarídeos são açúcares com duas moléculas ou mais, né? Os oligosacarídeos. Sacarose, que é açúcar de mesa, são duas moléculas de glicose. A lactose, o açúcar do leite, também é glicose mais a galactose. Então, e os polissacarídeos? Polissacarídeos é um monte de monossacarídeos. Por exemplo, o amido, que é a forma de reservar, que os tubérculos está armazenado ali, é a reserva de glicose dentro do tubérculo. Por exemplo, o glicogênio muscular e hepático, que é a forma que nós reservamos o carboidrato no nosso corpo. E eles, para serem absorvidos, têm que ser quebrados em mono e em disacarídeos. E existem polissacarídeos de estrutura, que seria, por exemplo, a quitina, que é aquela parte durinha dos insetos, a celulose das plantas, também são carboidratos. Interessante, não é? A gente vai estudando, vai vendo que tem mais informações do que a gente pode pensar. E agora vamos falar um pouquinho dos alimentos, o que é bom, o que não é. Então, gente, qual a função, na verdade, dos carboidratos? Eu já falei um pouquinho, mas eu vou aprofundar um pouco nesse assunto. Então, além de saber o que são carboidratos, que eu falei até agora, e antes de falar dos alimentos de carboidrato bom, ruim, etc., também é importante entender a função do carboidrato no nosso organismo. Como vocês podem ver, né, eles têm um monte de funções, desde ser a queratina ali dos insetos, a celulose de uma planta, né, e ele tem uma função importante na nossa alimentação. Ele está presente no nosso cardápio, no cardápio da população brasileira e mundial em geral. O consumo frequente deles, dos carboidratos, tem um motivo. Eles despejam glicose, né, que é o açúcar na nossa corrente sanguínea, e, portanto, proporcionam energia que o nosso corpo precisa para funcionar bem, para realizarmos as tarefas do dia a dia, para o nosso cérebro funcionar, para o trabalho, para o estudo, para o exercício físico, sobretudo exercício de força, requer bastante daquele glicogênio, né, que é a forma de armazenamento de glicose no nosso corpo, de carboidrato no nosso corpo, enfim, para tarefas domésticas, locomoção, tudo mais. E o cérebro, ele só funciona com glicose. Esse órgão é tão importante que ele não consegue usar gordura, por exemplo, como fonte de energia. Ele precisa da glicose e dos hidratos de carbono. Existe uma forma dele conseguir esta energia para o cérebro com a gliconeogênese, mas eu vou explicar num outro vídeo. E outro ponto super importante, gente, é o fato de que os carboidratos naturais, eles são ricos em fibras, aqueles que a natureza deu, que é alimento de verdade, que é o caso, por exemplo, das frutas, dos cereais integrais, dos tubérculos. Então, o consumo desses carboidratos complexos, carboidratos bons, vai ajudar no funcionamento intestinal, na regularidade do intestino, inclusive prevenir doenças cardiovasculares, diabetes tipo 2 e até câncer coloretal. Então, deve fazer parte do nosso dia a dia, mas de uma forma moderada, que eu vou falar mais pra frente. Qual que é, então, gente, a recomendação de consumo de carboidrato ao dia? Vou falar um pouquinho sobre isso. E por essa razão, né, da gente precisar dessa fonte de energia, precisar das fibras que tem no carboidrato complexo, a recomendação deve ser diária, mas de bons carboidratos. Eles devem estar ali entre 30 a 60% das calorias consumidas em um dia, para que a gente possa ter, então, a energia necessária. Mas, gente, como tudo na nutrição, a recomendação vai depender. A resposta é: quanto devo comer de carboidrato? A resposta é: depende. Depende de quê? Depende se você é homem ou mulher, depende da sua faixa etária, se você é criança, adolescente, se é adulto, se você está amamentando ou se é uma gestante, se você faz exercício aeróbico ou se faz exercício de força, qual que é o horário que você faz as refeições, se você é um idoso, por exemplo. Então vai depender da fase da vida, mas de forma geral, de 30 a 60% do total de macronutrientes do seu dia.
Quando eu estava na faculdade, eu aprendi aquela pirâmide, né? Vocês já devem ter ouvido falar, onde a base, 60 a 70% era de carboidrato, mas não se considerava o tipo de carboidrato. Se era o açúcar, se era a batata doce, se era uma banana, só dizia que tinha que ser carboidrato. Hoje, nós já sabemos que não é bem assim. E, sobretudo, que a gente deve considerar a qualidade deste carboidrato. Pão francês é um carboidrato. Bolo feito com farinha e açúcar é um carboidrato. Fruta, batata doce. Mas eles são completamente diferentes na hora do nosso corpo absorver, de produzir insulina, de virar gordura, etc. Então, hoje em dia, uma dieta, por exemplo, com cerca de 30% de carboidrato, que seria 200 gramas de carboidrato ao dia, é uma dieta muito saudável. É uma dieta que é recomendada por muitas pessoas. É uma dieta onde a gente consegue um equilíbrio, consegue consumir carboidratos bons, complexos, aqueles que têm fibra, né, que são íntegros, que são ricos em nutrientes. Por exemplo, cereais integrais, um arroz integral, um arroz negro, os feijões, aveia, grão de bico, tubérculos em geral. Tubérculos são as raízes. Então, a batata, sim, batata doce, mandioca, mandioquinha, inhame é super saudável, etc. E fruta, gente, fruta também é carboidrato. Ideal consumir com casca, com bagaço, mas elas estão liberadas? Essa é a pergunta que não quer calar, né? Posso comer fruta à vontade? Gente, não. Fruta, como tudo na vida, nada é à vontade, mesmo os alimentos saudáveis. Frase da Nutri aqui: à vontade, água e sorrisos. O resto existe uma quantidade ideal. Frutas, a mesma coisa. As frutas são super saudáveis, devem fazer parte do nosso dia a dia, mas uma quantidade controlada. Ah, a fruta é saudável, então eu vou comer 3 bananas enormes num lanche da tarde. Eu vou comer uma bacia de 500 gramas de salada de fruta. Não, tudo tem uma quantidade. A recomendação de fruta é na faixa de 3 porções ao dia, que seria cada porção equivalente a 80 gramas, uma mão cheia. Meio mamão papaya, por exemplo, uma mexerica, uma banana média, uma fatia de melancia, uma fatia de melão, isso seria uma porção de 80 gramas. Que tipo de fruta? As frutas com mais açúcar são banana, manga, caqui, uva, mamão. Então, são aquelas frutas que eu devo consumir uma vez ao dia, por exemplo. São aquelas frutas que os diabéticos, quem está fazendo regime, deve comer com mais moderação ainda. E quais as frutas com menos açúcar, que eu posso comer um pouquinho mais, ou eu vou dar prioridade se eu for diabético ou tiver numa dieta? Seria um kiwi, uma mexerica, uma laranja com bagaço, morango, coco, abacate. Então, são frutas com índice glicêmico menor, frutas com menos açúcar. Vou falar um pouquinho, daqui a pouquinho, sobre o índice glicêmico, mas eu queria falar das frutas. Outra coisa muito importante, gente, os sucos. Os sucos de fruta, o que acontece quando a gente faz um suco? Principalmente esses sucos mais concentrados, de laranja, de uva, de manga, de maçã. Eu preciso de muita fruta ali para fazer o suco. E aí, na hora que eu coo, vai embora o bagaço, vai embora a semente, vai embora toda a fibra. Aquele açúcar, aquela frutose, aquele carboidrato da fruta fica concentrado e na forma líquida. Ou seja, vai ser absorvido rapidamente pelo nosso organismo. Ou seja, vai ter um índice glicêmico alto, nosso açúcar no sangue vai subir muito rápido, eu vou produzir muita insulina, porque o açúcar no sangue subiu rápido, eu tenho que equilibrar aquilo com a produção de insulina, e aí desce rápido. Desceu rápido, dá fome, dá vontade de comer de novo, dá aquela compulsão, vontade de doce, principalmente. Então, muito cuidado com os sucos, esses sucos fortes, concentrados, porque eles têm um índice glicêmico alto, pode atrapalhar o emagrecimento, é super contraindicado para diabético, inclusive para criança. Se for tomar um suco, dê preferência para um limão, para um maracujá, uma acerola, um caju, ou seja, esses sucos mais aguadinhos, que tem mais água do que fruta. E, gente, tá com sede, bebe água.
coma fruta e tome a água. Então, terminou de comer, por exemplo, chupa uma mexerica, chupa uma laranja com bagaço, ao invés de tomar aquele copão de suco. E isso é um hábito, a gente consegue adaptar. Toma um golinho de água e come a fruta. Isso seria o ideal, inclusive para as crianças, tá bom? Então, resumindo, gente, quais carboidratos consumir? Cereais integrais, então, por exemplo, arroz, o feijão, aveia, grão de bico, tubérculos, batata doce, mandioquinha, as frutas íntegras com casca, com bagaço, evite tirar a casca, a não ser que seja uma banana, por exemplo. Enfim, frutas que não dá para consumir a casca mesmo. Dando sempre preferência para aquelas com menos açúcar, que seria o morango, kiwi, mexerica, ameixa, cereja, amora, que eu falei para vocês. E qual carboidrato eu não devo comer? Ou devo comer em caráter de exceção, mas não devo consumir no dia a dia? São os carboidratos simples, sem fibra, refinado, com baixíssima vitaminas e minerais, que são açúcares, então açúcar branco, demerara, mascavo, xaropes de frutose sobretudo, xarope de glicose, açúcares de forma geral, sucos de fruta concentrados, esses que eu falei, laranja, uva 100% ou até natural, farinhas brancas refinadas de trigo, de arroz, polvilho, amido de milho, tudo isso é farinha simples, é farinha branquinha, fininha, é farinha refinada. A própria tapioca, né, que tá super em alta, é saudável, vou trocar o pão pela tapioca, muito cuidado. Também é uma farinha refinada. A grande vantagem da tapioca para uma farinha de trigo, por exemplo, trocar o pãozinho pela tapioca, é a questão da tapioca, é uma farinha de mandioca, mais refinada, branquinha, fininha, tudo. Ela não tem glúten como a farinha de trigo. Então, essa é a grande vantagem. Mas ela tem índice glicêmico alto, se consumida sozinha, vai virar açúcar no sangue alto, induzir a produção grande de insulina, que favorece um acúmulo de gordura pelo corpo. Então, cuidado com as farinhas refinadas. Eu vou explicar para vocês um pouquinho como é que eu vou montar um prato. Então, o prato das refeições principais, café da manhã e do lanche da tarde. Vamos imaginar o que eu vou comer e dividir em três partes. Uma parte é o carboidrato, de preferência um carboidrato complexo, com fibra natural, que eu falei para vocês. Uma parte da minha refeição é a proteína, então ovos, queijos, um atum, por exemplo. E uma parte a fruta, que também tem carboidrato. A parte da proteína normalmente tem uma gordura associada. Então, como um exemplo de café da manhã ou lanche da tarde, top. Salada de fruta, iogurte, aquele iogurte integral ou desnatado com 2 ingredientes só, sem adição de açúcar, nada, aquele azedinho. E aveia, 2 colheres de farelo de aveia flocos finos. Carboidrato ótimo da aveia e da fruta, fibras da fruta, vitaminas e minerais da fruta, proteína e gordura do iogurte. Perfeito. Outro exemplo de um café da manhã ou lanche da tarde. Ovinhos mexidos, 2 ovinhos mexidos, uma fruta com granola, uma granola sem açúcar, por exemplo, ou com a própria aveia. Perfeito. Então é assim que a gente vai montar. Agora vamos imaginar o café da manhã usual do brasileiro. Pão francês com margarina, café com açúcar, carboidrato simples do pão, carboidrato simples do açúcar e gordura de péssima qualidade da margarina. Isso vai fazer bem? Não. A pessoa vai comer, o açúcar no sangue vai subir rápido, vai produzir muita insulina, vai descer rápido, dá fome de novo. Aí chega no meio da manhã, lanchinho da manhã, cafezinho com açúcar, uma bolachinha. O que é isso? Carboidrato simples. Sobe açúcar no sangue rápido, muita insulina, desce rápido. No almoço tá morrendo de fome. Aí no almoço, arroz, feijão, um monte, mais macarrão, vai, que é bom, né? Pouquinho de carne, 2 folhinhas de alface e tomate. Tá errado, muito carboidrato. Vai passar o dia com açúcar no sangue alto, muita insulina, desce rápido, dá fome. E assim vai e volta, vai e volta. No final do dia, essa pessoa tá morrendo de fome. E anos e anos e anos dessa forma, chega uma hora, o corpo cansa de produzir tanta insulina. O corpo não absorve mais aquilo direito. E aí essa pessoa fica resistente à insulina.
é um passo para virar pré-diabético, isso lá na faixa dos seus 38, 40. Hoje em dia tem pessoas com 30 anos com sobrepeso e já pré-diabético. Então tem muito a ver com essa questão da quantidade e do tipo, da qualidade do carboidrato consumido. Certo? Isso é muito sério, não é verdade? Mas eu ainda vou explicar mais um pouquinho para vocês. E aí vem a pergunta, né? Nutri, carboidrato engorda? O que vocês acham, gente? Vendo tudo que eu expliquei até aqui. Então, embora os carboidratos formem a base da nossa pirâmide alimentar, né, dos últimos anos, eles passaram a ser considerados vilão. Então, ouve-se muito falar, para emagrecer tem que tirar carboidrato. Com carboidrato você não vai emagrecer, comendo carboidrato você não vai ser saudável. Na verdade, não é bem assim. Existem carboidratos bons e ruins, como eu já falei para vocês. Cada grama de carboidrato, ele tem 4 calorias. O que torna, sim, esse alimento calórico se você consumir uma grande quantidade. Então, assim como os outros grupos, gente. Então, a proteína também tem 4 calorias por grama, a gordura tem 9 calorias por grama, tudo isso conta no final ali do total de calorias por dia. Porém, gente, o que engorda não é o carboidrato em si, e sim a quantidade consumida dele e dos outros macronutrientes também. Como a gente pode perceber, nos países ocidentais, por exemplo, há um consumo muito grande de pães, de bolos, de doces, balinhas, chocolates, biscoitos, macarrão. Nós brasileiros consumimos bastante, tô errada? Não, né? O lanchinho da tarde, o lanchinho da manhã, um jantar, muita gente troca o jantar por pão. E com isso aumenta demais a ingestão de calorias vinda desse carboidrato simples, que não vão ser gastas no decorrer do dia e aí vão ser acumulados na forma de gordura. Além disso, toda aquela questão, excesso de insulina, desse excesso de insulina que favorece o acúmulo de gordura vinda aí desse carboidrato. E a forma de preparo também desses carboidratos, né? Ele também pode ser responsável por esse resultado no corpo, por esse ganho de peso pelo corpo. Por exemplo, a batata. Batata inglesa comum. Ele é um alimento rico em carboidrato, rico em amido, rico em hidrato de carbono, né? Que é uma outra definição do carboidrato. Mas ele é um alimento ali de verdade, é um alimento que contém fibras e tudo. No entanto, a quantidade de caloria muda demais, dependendo da forma de preparo. Se eu fizer essa batata assada, é uma coisa. Se eu fizer essa batata frita, que é a forma mais consumida, eu aumentei demais a caloria dela, porque tem a caloria toda daquela gordura da imersão. Portanto, a grande questão não é o carboidrato em si, mas a forma como preparamos e a quantidade que a gente consome. Batata frita é uma delícia. Muita gente não consegue consumir 2 palitinhos de batata, vai consumir um monte e aí vira uma bomba calórica, né? E você quer saber como consumir carboidrato e obter os benefícios da dieta? É o que eu tô falando desde o início do vídeo e vou reforçar até o final. Então, não é que você tem que tirar isso da sua vida, você tem que saber equilibrar. E eu vou dar um exemplo para vocês de um documentário que eu vi na Netflix, inclusive, e que eram 2 gêmeos, e então assim, carga genética igual, estilo de vida parecidos. E o que aconteceu? Eles fizeram, em um dos gêmeos, os 2 precisavam perder, 5, 10 quilos. Então, eles pegaram os 2, fizeram tudo que era exame, bioimpedância e propuseram para uma dieta com quase 0 carboidrato. Para o outro, uma dieta bem com poucas calorias e pouca gordura. Então, um pouco carboidrato, outro pouco gordura. E aí eles foram comparando qual que era o desempenho dos 2, como que era a memória, como era o desempenho na atividade física e quem perdeu mais peso. E aí, lógico, eu não vou falar todo o documentário, porque é bem legal, chama Sugar, de açúcar, né, em inglês, versus Fat. E procurem, é bem interessante. E qual que é a conclusão? O problema não é o açúcar ou a gordura sozinha. O problema é a industrialização. É quando a gente junta os 2 e aquilo fica muito palatável.
Por exemplo, se você conseguiria comer, imagina um tablete de manteiga, você conseguiria comer 100 gramas, um pedaço assim grande de manteiga e mastigando? Não consegue, porque aquela gordura pura, aquilo lá fica horrível na língua. Você conseguiria comer 100 gramas de açúcar puro, aquele açúcar branco, pegar com a colher e comer? Não, aquilo fica super doce. Agora junta, bate na batedeira, manteiga com açúcar, 100 gramas de um, 100 gramas de outro. Sabe o que vai virar? Vai virar 200 gramas de chantilly, vai virar 200 gramas de sorvete de massa. Você não comeria 200 gramas facilmente? Todo mundo comeria. Então essa que é a questão. A hora que a indústria descobriu isso, juntou o carboidrato com a gordura, com os intensificadores de sabor, aquilo ficou super gostoso e nós passamos a comer mais. E daí, desse excesso de qualquer macronutriente, na verdade, vem o excesso de peso. Então, eu sempre conto essa história desse documentário porque é uma grande verdade. E para finalizarmos o vídeo, gente, como consumir carboidratos da forma correta? Em primeiro lugar, é super importante destacar para vocês, para ficar claro para sempre, o padrão de consumo dos carboidratos, que no Ocidente realmente, né, como eu falei para vocês, ele é super exagerado, então muito pão, muita massa, muito bolo, e que o erro está na quantidade e não na qualidade. E como tudo, como a gordura, como a proteína, nós precisamos considerar a qualidade do macronutriente que a gente come. Então, é necessário corrigir os hábitos e ter a energia que esses alimentos fornecem, ou seja, ter a parte boa desses alimentos, que são as fibras, a energia, e não consumir eles refinados, eles na forma de açúcar. Porque se a gente consumir esses carboidratos que não são bons, os simples, eles vão comprometer sim a nossa dieta e sim a nossa saúde, principalmente. E assim o peso corporal também, que está diretamente ligado com a saúde. Para isso, gente, vamos adotar os seguintes critérios de seleção. Prefira alimentos na sua forma integral, sem passar por processo de refinamento, sem industrialização. Então, arroz integral, aveia com a fibra, ou seja, na forma de farelo, etc. Então, arroz, aveia, cereais ricos em fibras, a quinoa, por exemplo, que é super saudável. E consumi-los, meninas e meninos, você vai ter um carboidrato de qualidade quando consumir eles e todo o conjunto de vantagens e de coisas boas desse carboidrato, todos os benefícios, vitaminas, minerais, algumas combinações, por exemplo, do arroz com feijão tem carboidrato, mas eles têm aminoácidos essenciais ali que se completam. Então, você consumir o alimento, o carboidrato na sua forma íntegra, vai trazer vários benefícios para a saúde, além da energia. Vai trazer saciedade, por exemplo, porque tem fibra. E isso da saciedade é fundamental para a manutenção de peso, inclusive para o emagrecimento. Moderar as quantidades, isso é muito importante. Nada na vida é vontade. Lembra da questão da água e dos sorrisos? E como os carboidratos são calóricos, né, as porções realmente devem ser moderadas, devem ser pequenas. Os carboidratos devem representar cerca de 30%, no máximo 50% do valor calórico diário. 60% seria no caso de atletas, pessoas que amamentam, mulheres que amamentam, mas uma proporção de 30% a 40% está excelente. O que vai equivaler num prato a mais ou menos 25% do prato. Então, imagina um prato, metade dele vai ser de legumes e verdura, 25% de proteína e 25% de carboidrato somente. Mas o profissional habilitado para calcular a sua quantidade individual para você é o nutricionista, que vai adequar o consumo de carboidrato com as suas necessidades individuais, se você faz atividade física ou não, que fase da vida você está, tá bom? Então, preparar esses carboidratos da forma mais natural possível também é o ideal. Então, cozido, assado, no vapor, evitar frituras, evitar adicionar muitas gorduras, isso é fundamental. E para quem está tentando emagrecer, naquele esforço para emagrecer, existe uma grande diferença entre comer uma fatia de pão integral,
que tem trigo como base, por exemplo, e uma fatia de uma pizza, né? Então, assim, é totalmente diferente, os dois vão ter carboidratos. Os dois são feitos à base de trigo, de farinha de trigo, mas eles são completamente diferentes. A pizza vai um monte de queijo, de gordura, de molho. Aquele pão integral, por exemplo, com ovinho mexido, ele vai ser muito mais saudável. E os dois vão fornecer carboidrato. Por isso, gente, prefiro os alimentos preparados da forma mais natural possível. Busque receitas que deixem seu cardápio saboroso, mas sem exageros, para que não haja um exagero nas quantidades, que a gente já falou, já falei no vídeo que é tão importante. Substitua com inteligência, substitua por carboidratos bons, que contenham fibra junto. Os doces são carboidratos e eles prejudicam demais a saúde e interferem demais no peso e no emagrecimento. Mas, se você tem aquela dependência, se você gosta muito de doce, procurem os doces mais levezinhos. Por exemplo, se você consumir um pudim que tem leite, tem gordura, tem creme de leite, um sorvete de massa, vai ser muito pior do que um doce de abóbora, por exemplo. Que se você consumir um pouquinho depois da refeição, não vai ter tantos problemas, porque vai ser de vez em quando, não vai ser todo dia. Então procure alternativas também para substituir esses doces, como uma fruta, por exemplo, como um chazinho no final da refeição, que além disso vai ajudar na digestão. E a única forma de desacostumar o paladar com sabor doce é diminuir o consumo de doce. Então tentem fazer esse treino, tá bom? E busquem ajuda profissional. Procurem nutricionistas para fazer o cardápio de vocês. Tenham a nutricionista de vocês de estimação para fazer o cardápio de acordo com a sua época da vida, com a sua necessidade. O carboidrato, ele pode te ajudar, inclusive, na redução de peso, dependendo da quantidade, do horário e de que fase da redução de peso você tá. Somente um profissional vai conseguir analisar seu quadro clínico, seus exames laboratoriais, suas necessidades individuais para fazer um programa alimentar para você, tá bom? Lógico, pacientes com diabetes, com epilepsia, com pré-diabetes, né, com uma gordura visceral abdominal muito grande, realmente são pessoas que têm que restringir mais os carboidratos em geral, sobretudo os carboidratos simples. Mas para as pessoas que não têm nenhuma dessas patologias, não tem necessidade específica de zerar carboidrato. A não ser que elas estejam numa estratégia nutricional, por exemplo, para acelerar a perda de peso. Que estratégia seria essa? Eu vou dar um exemplo. Uma estratégia cetogênica. Uma dieta cetogênica, uma estratégia cetogênica, a gente diminui muito o consumo de carboidrato da dieta para cerca de 30, 40 gramas por dia. E aí, quando não tem mais o carboidrato como fonte de energia principal na corrente sanguínea, o que o nosso corpo faz? Ele produz corpos cetônicos como fonte de energia, que vem da quebra da gordura. Então, é uma estratégia nutricional muito usada para emagrecimento mais acelerado, mas também para outras patologias, mas não é para a vida toda. É uma estratégia, uma dieta com começo, meio e fim. Tá bom? Não deve ser usado por longo prazo, deve ser feito com acompanhamento de um profissional, nutricionista ou algumas vezes médico. E, sobretudo, quando acaba essa estratégia, a reintrodução dos carboidratos deve ser acompanhada e gradual, para que não ocorra a pessoa emagreceu um monte e depois engorda tudo de novo. Então, é importantíssimo o acompanhamento profissional. Mas, espero que vocês tenham entendido que carboidrato não é vilão. Carboidrato deve ser consumido com moderação e carboidratos de qualidade, como os outros macronutrientes, como as proteínas e as gorduras. E, gente, carboidrato à noite não vai fazer você engordar ou emagrecer. À noite, nós já estamos com o corpo mais devagar, o processo digestivo é mais lento, então nós precisamos de uma quantidade menor de alimentos e de alimentos mais leves. Mas não adianta eu tirar o carboidrato e comer uma costela cheia de gordura. Então, posso comer carboidrato à noite, como posso tirar. A questão é o equilíbrio, é a quantidade que foi consumida de carboidrato, proteína e gordura durante todo o dia
e a qualidade dele. Então não adianta fazer uma restrição e nas outras refeições comer um monte de farinha branca e de açúcar. Então uma alimentação equilibrada fará com que vocês tenham todos os nutrientes necessários e ainda assim conquistar aquele corpo dos seus sonhos, ficar magrinha, enfim, né? E sem sofrimento, sem comprometer a saúde, tá bom? Um beijo grande para vocês, espero ter ajudado com essa informação. Eu gosto bastante de falar desses nutrientes com um pouquinho mais de detalhamento, porque eu acredito mesmo que quando a gente entende o que o profissional está falando pra gente, está explicando, quando a gente entende a função daquele alimento, fica mais fácil da gente mudar a nossa alimentação, tá bom? Beijo grande, até a próxima. Dúvidas nos comentários.